Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Bernardo de Claraval. A humildade vê aquilo que o orgulho se recusa a enxergar. Livro de Jó, capítulo 15, marca o início da segunda rodada de discursos entre Jó e seus amigos. Ele faz volta a falar, mas desta vez suas palavras são mais duras, mais acusatórias, mais severas. Ao invés de demonstrar compaixão diante da dor de Jó, ele aumenta o tom das críticas. E aqui encontramos uma lição extremamente importante para a nossa vida. Quando o orgulho toma o lugar da empatia, deixamos de enxergar as pessoas como elas realmente são. Passamos a enxergá-las apenas através das nossas conclusões. No versículo 1, Elifaz inicia sua resposta. No versículo 2, pergunta se uma pessoa sábia responderia com palavras vazias. Desde o início, percebemos que ele já não está ouvindo para compreender. Está ouvindo para rebater. E isso continua acontecendo em muitos relacionamentos. Muitas vezes, escutamos apenas para formular uma resposta e não para entender o coração da outra pessoa. No versículo 4, Elifaz acusa Jó de enfraquecer a reverência a Deus. No versículo 5, sugere que suas palavras revelam culpa. Aqui encontramos um problema comum. Elifaz interpreta tudo a partir de uma conclusão já estabelecida. Ele decidiu que Jó está errado. Por isso passa a interpretar cada palavra dentro dessa perspectiva. Esse é um perigo que todos nós devemos evitar. Quando julgamos alguém antecipadamente, deixamos de analisar os fatos com equilíbrio. No versículo 7, Elifaz pergunta: És tu o primeiro homem que nasceu? Ele utiliza a ironia para diminuir a posição de Jó. No versículo 8, questiona se ele participou dos conselhos secretos de Deus. A pergunta contém uma verdade importante. Nenhum ser humano possui conhecimento completo dos planos divinos. Mas existe uma contradição. Enquanto acusa Jó de agir como se soubesse tudo, o próprio Elifaz fala como se compreendesse perfeitamente a razão do sofrimento dele. Essa é uma das armadilhas do orgulho espiritual. Às vezes criticamos nos outros exatamente aquilo que estamos praticando. No versículo 10, Elifaz menciona os mais velhos e experientes. Aqui encontramos uma reflexão valiosa. A experiência possui valor. Aprender com quem caminhou antes de nós é importante. Mas idade e experiência não garantem infalibilidade. A verdadeira sabedoria continua pertencendo a Deus. No versículo 14 ele pergunta: que é o homem para que seja puro? Essa é uma verdade bíblica. Nenhum ser humano é perfeito. Todos dependemos da graça de Deus. No entanto, Elifaz utiliza essa verdade para reforçar sua acusação contra Jó. Mais uma vez, vemos como uma verdade pode ser usada de forma equivocada. No versículo 20, ele começa a descrever o destino dos perversos. Ao longo dos versículos seguintes, apresenta uma série de sofrimentos e dificuldades. Seu objetivo é claro. Ele deseja associar a condição de Jó à condição dos ímpios. Mas o leitor sabe algo que Elifaz ignora. Jó não está sofrendo por causa de uma vida de rebeldia. Isso revela uma lição profunda. Nem toda dificuldade é consequência direta de pecado. Nem toda adversidade é sinal de rejeição divina. A vida é mais complexa do que fórmulas simplistas. Aqui encontramos o centro deste capítulo. O perigo de acreditar que sabemos mais do que realmente sabemos. O orgulho espiritual cria uma ilusão de certeza. A humildade, por outro lado, reconhece que existem coisas que somente Deus conhece. Muitas vezes desejamos respostas rápidas. Queremos explicar tudo. Queremos entender tudo. Mas a verdadeira sabedoria começa quando aceitamos os limites da nossa compreensão. Livro de Jó, capítulo 15. Nos ensina que conhecimento sem humildade pode produzir julgamentos injustos. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre humildade. Fala sobre saúde emocional ao evitar atitudes arrogantes. Fala sobre honestidade ao reconhecer que não possuímos todas as respostas. Fala sobre livre-arbítrio ao escolher agir com misericórdia. Fala sobre resistir ao orgulho espiritual. Fala sobre interpretar as situações com prudência. E fala sobre Deus acima de tudo, pois somente Ele conhece completamente os corações e as circunstâncias. Aqui está a verdade central. A humildade aproxima as pessoas.
O orgulho cria barreiras. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. Quem deseja ajudar verdadeiramente precisa ouvir antes de concluir. Livro de Jó, capítulo 15, nos deixa verdades firmes. A humildade fortalece relacionamentos. A compaixão produz cura. O discernimento evita julgamentos injustos. E o futuro é moldado por quem aprende a depender da sabedoria de Deus acima da própria opinião. Oremos juntos. Senhor, nesta manhã eu me apresento diante de Ti, reconhecendo que preciso da Tua sabedoria. Muitas vezes sou tentado a formar opiniões rápidas. Muitas vezes concluo antes de compreender. Muitas vezes permito que o orgulho influencie minhas atitudes. Obrigado porque o Senhor nos ensina o caminho da humildade. Fortalece minha fé para que eu permaneça dependente da Tua direção. Dá-me responsabilidade espiritual para tratar as pessoas com respeito e misericórdia. Cuida da minha saúde emocional para que a arrogância não encontre espaço em meu coração. Livra-me das tentações do orgulho espiritual, dos julgamentos precipitados e da falta de compaixão. Dá-me honestidade para reconhecer minhas limitações. Ensina-me a ouvir mais. Ensina-me a compreender melhor. Ensina-me a agir com amor. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha a humildade todos os dias. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima das minhas opiniões, acima das minhas interpretações, acima das minhas certezas, acima do meu desejo de ter razão. Senhor, ajuda-me a desenvolver um coração compassivo, que minhas palavras tragam consolo, que minhas atitudes revelem bondade, que minha presença transmita paz. Quando eu encontrar alguém sofrendo, concede-me empatia. Quando eu encontrar alguém confuso, concede-me paciência. Quando eu não compreender uma situação, concede-me prudência. Que eu jamais utilize conhecimento para ferir. Que eu jamais permita que o orgulho me afaste da misericórdia. E que minha vida reflita o caráter de Cristo em cada decisão e relacionamento. Porque reconheço que somente o Senhor possui conhecimento perfeito sobre todas as coisas. Em nome do Senhor eu oro. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.